Para quem está em casa, commodities são produtos que não foram ainda beneficiados. O que significa isso? Por exemplo, o minério de ferro é uma commodity. E o beneficiamento dele além de uma chapa de aço, né? A chapa de aço ela fica ali no intermediário. Já é elaborado. Isso. Mas a gente sempre, igual no passado, vendia açúcar, vende ainda café. Então a gente sempre foi país de vender esses produtos, mas esses produtos não foram beneficiados, transformados em outros produtos. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então a gente sempre vende soja, muita soja para fora, minério de ferro para fora. E lá eles pegam esse minério de ferro, pegam essa soja, transformam ele em outros produtos, agregam valores muito maiores e mandam para a gente. Por que não nós mesmos não transformamos esses produtos em tecnologia? Por que esse processo de desindustrialização? É algo proposital ou é algo assim tipo inconsciente? Vamos investir aqui, investir ali e a indústria vai ficando de lado, ficando de lado, ficando de lado? Porque todo mundo fala, o Brasil tem que investir em tecnologia, investir em tecnologia, mas nunca investe, sempre fica para trás. E hoje se fala muito no agronegócio, se fala muito aqui e ali, mas a indústria mesmo, a gente não tem uma indústria, a gente tem um carro próprio, uma marca própria de um automóvel, por exemplo. Já tivemos no passado, mas nós não temos uma marca própria de muitas coisas. Então, essa fala sua, ela remete a diversas questões, né? Mas uma delas é importante saber que nós já fomos uma nação exportador de produtos primários. Nós fomos o maior exportador de café, vocês devem lembrar. Então, até os anos 50, o nosso carro-chefe era o café. Foi justamente com o excedente que foi produzido e acumulado pela economia cafeeira que você começou a industrialização brasileira. Só que a industrialização brasileira ela teve um boom até os anos 80. Para você ter uma ideia, nós éramos a China. A China de hoje, que cresce aí em média 7% ao ano na última década, nós éramos a China daquele período. Só que a partir dos anos 80, nós tivemos uma grave situação da hiperinflação e nós tivemos um erro gravíssimo, que foi uma falha muito grande na política de inovação. E quando nós entramos nos anos 90, a gente entrou no mercado globalizado sem ter, digamos assim, um mínimo de competitividade internacional. Então, aí a nossa indústria ela foi perdendo poder. Né? Por isso que hoje, não só o agronegócio, ele não tem essa participação. Nada contra o agronegócio, ok? Mas eu acho que ele não gera empregos no volume que a população brasileira precisa. Ele é um volume expressivo do PIB, mas ele não gera um dinamismo que a indústria gera. Então, qual que é o problema de você ser um mero exportador de commodities? Lembrando que commodities, Scooby, além do que você falou, é porque eles têm a cotação deles na bolsas de valores internacionais. Então, as commodities elas têm flutuações de preços, mas elas também garantem muita rentabilidade. Mas ela não gera a quantidade de empregos que o país precisa. Então, é legal, você tem toda uma estrutura em torno do agronegócio, que você tem porto, você tem indústria de base, indústria de química. Então, você tem um complexo bastante interessante do agronegócio, mas ele não é gerador de emprego como é a indústria. Uma indústria, ele requer grandes áreas, grandes propriedades. Nem quantidade nem qualidade do emprego. Então, o agronegócio é assim, tanto que esse período de desindustrialização acabou refletindo nos dados do IBGE. Não sei se vocês tiveram acesso aos dados principais, os principais recortes do censo de 2020, que foi calculado em 2022, foi pesquisado em 2022. Hoje está havendo um movimento urbano, um movimento da população, na verdade, de interiorização. O que a gente teve lá nos anos 1910, 1920, foi ao contrário. Saiu as populações das regiões rurais e foram para as cidades. Rural. E agora está sendo o contrário. Por quê? Porque você tem essa tentativa de você migrar para esse setor que está mais dinâmico, que é o setor o setor primário da economia.
né? Então, é importante ter o setor primário, mas é muito importante a gente ter uma indústria com sofisticação tecnológica. E esse salto a gente não conseguiu dar. Porque, se você olhar o dado da inovação tecnológica no Brasil, é até chato de falar. Aí você falou com um cara aí do lado aí, né? Energia. Isso, mas quando você olha o investimento das empresas nacionais em inovação e tecnologia, foi um dos mais baixos do mundo. Ou seja, o empresário ou as empresas nacionais, elas não tiveram essa preocupação em fazer inovação tecnológica, porque se ganhava sem inovar. Se ganhava com uma indústria pouco diversificada, pouco sofisticada, tanto que você tem ilhas de inovação no Brasil. Você tem Embraer, você tem alguns pontos assim, mas a boa parte da nossa indústria não é o que a gente chama de alta densidade tecnológica, que é aviação, que é química fina, que é produtos navais, que é, enfim, você tem uma série de indústrias que a gente chama de high-tech, onde o Brasil tem pouquíssimos. Não tem nem 5% total da indústria. Então, esse valor agregado que você fala, que sai daqui a laranja e volta para a gente o suco em caixinha, é esse valor agregado e essa etapa do processo produtivo que a gente não entrou com força. Sai daqui o café e volta o café em cápsula. Café solúvel? Solúvel.